Essa noite temos conosco Wagner Villaron. Vila, boa noite, muito boa noite a todos. Vila, vamos direto para o Beira-Rio, também teve jogo no Beira-Rio. Copa do Brasil, Internacional e Corinthians. Jogo movimentado também, temos lá conosco Luciano Périco, Maurício Saraiva. Boa noite, amigos. Um jogo pegado, não sei se um dos times saiu mais frustrado que o outro. O que vocês podem contar pra gente sobre esse jogo? Boa noite. Boa noite, amigos do Troca de Passes. Foi um grande jogo aqui no estádio Beira-Rio, né? Um empate em 1-1 entre Inter e Corinthians. Dá para dizer que indica que alguém mereceria sair com a vitória, Maurício? Olha, nós tivemos um brinde hoje à noite. Amigos de todo o país, boa noite. O que nós tivemos aqui foi um jogo bem jogado. No primeiro tempo, 1 minuto de acréscimo. Isso elogiou a partida. Isso ele teve intensidade, teve velocidade, teve poucas faltas. O Internacional protagonista tentando tomar a iniciativa do jogo e o Corinthians estrategicamente muito perigoso. Tão perigoso, meus amigos, que o Marcelo Lomba, que é goleiro do anfitrião, fez 5 defesas difíceis. O Inter botou bola na trave. O Inter rondou e levou muito perigo com o D'Alessandro, o Nico Lopes, que foi destaque. Hoje o Brenner não foi tão bem, mas o Inter, que poderia ter vencido, empatou e comemorou o empate, porque poderia ter tomado 1-0, que inviabilizaria a sua classificação lá adiante. O Inter vai vivo para São Paulo, mas é claro que a vantagem é do Corinthians, que Roger, Maranhão, Wagner, amigos, deve ter feito uma das suas 3 melhores atuações na temporada. Foi maduro, foi estratégico, e quem obriga o goleiro do time da casa a fazer 5 defesas difíceis, jogou bem. Saraiva, Realmente foi um grande jogo por aqui, gente. E me diz uma coisa, foi uma surpresa positiva? Vocês esperavam um jogo tão agradável como esse? Porque se a gente analisar Internacional e Corinthians nessa temporada, são 2 times que não vêm apresentando um bom futebol, né? O Corinthians muito criticado, principalmente na zona de armação, de criação do meio-campo para chegar essa bola mais à frente, e o Internacional com as dificuldades que a gente já conhece. Foi uma surpresa positiva então, não? Olha, em relação ao Corinthians, eu imaginava menos capacidade ofensiva do que ele teve, se obriga o goleiro a tanta defesa assim. O Inter, Roger, ele já vinha bem recentemente no Campeonato Gaúcho contra adversários de menor qualidade, claro, o Cruzeiro aqui de Porto Alegre, que tem estádio em Cachoeirinha, mas joga em Gravataí. O Inter encaixou nessas 2 partidas recentes, com o Edenilson no meio-campo, Carlinhos e o Wendel na lateral, o crescimento do Nico Lopes. Então, o Inter jogou no padrão parecido com o que vinha fazendo. Eu fiquei positivamente surpreso, foi com o que o Corinthians trouxe ao Beira-Rio. 2 volantes, 2 armadores, 2 homens de frente, não tinha Jô, não tinha Jadson, e ainda assim, embora estrategicamente esperasse o Inter para jogar no contragolpe, ele foi muito perigoso a partida inteira. Melhor em campo, Lomba? O melhor em campo acaba sendo o Lomba pelo que fez, impedindo que o Internacional perdesse o jogo. Mas nós podemos enumerar mais uns 3 destaques pelo Corinthians. O principal deles, Roger, foi o Arana. O lateral esquerdo que apoiou muito bem, deu o passe para o gol do Romero. Ele tem uma velocidade de execução para passar da linha da bola fantástica. Também a dupla de zaga do Corinthians jogou muito bem. O D'Alessandro, que faz 36 anos sábado, correu feito um maluco o jogo inteiro, correu 90 minutos, foi destaque da partida. A gente tem 7, 8 destaques individuais e muito legal de dizer também para o nosso telespectador aqui no Troca de Passes, que dentro da sua estratégia, Inter e Corinthians fizeram aquilo que se propuseram. E tanto foi igual o jogo que o empate ficou a cara da partida. Os 2 vivos para o Itaquerão, claro que a vantagem de poder jogar num 0-0 e classificar é do Corinthians. Só que eu acho, Villaron, que vou falar uma coisa que é completamente incoerente. Eu achei o Internacional mais intenso no jogo, mais presente, mais perigoso, mais próximo à área do Corinthians, mas concordo com o Roger, com o Saraiva, que o Lomba foi o melhor em campo. Pois é, tem toda a questão do mando também, torcida, isso tudo puxa o Inter um pouquinho mais pra frente. A questão da rivalidade entre essas 2 equipes. Mas vocês sabem que, no caso do Corinthians, eu nunca entendi essa fragilidade ofensiva do Corinthians só na escalação de A ou B. Eu acho que sempre foi uma estratégia do Corinthians até aqui. Aos poucos, comissão técnica, o Carille, os jogadores vão se sentindo mais seguros. Tem uma defesa importante e eficiente, o Corinthians. A sensação que dá é que aos poucos o Carille começa a soltar mais o time. Então quando você joga contra o Inter, no Beira-Rio, você consegue tirar um empate e ainda o goleiro do time da casa é o destaque da partida, eu acho que só comprova essa evolução do Corinthians. A gente pode falar, eu queria perguntar para eles sobre a questão da rivalidade entre as 2 equipes. Durante a semana voltou a ser assunto, a negociação do Valdívia, que já é jornal velho, como disse o Zago, voltou a ser assunto. Dentro de campo foi sob controle?
Pois é, Foi tranquilo, né, Maurício? O jogo em si foi tranquilo, muito disputado, mas com lealdade, né? Não foi levado para o campo essa questão toda de rivalidade, DVD, que se criou nos últimos tempos, né? Essa é outra boa notícia do jogo. Acabados os 90 minutos, os jogadores foram ao meio do campo trocar a camiseta e se abraçar. Porque toda rivalidade só faz sentido se ela for na bola, se ela for em torno daquilo que é a essência do futebol, que é o jogo. Vencer, perder ou empatar. Tudo aquilo que vem dos dirigentes e que acaba criando um ambiente demasiadamente tenso, isto não esteve em campo. Não foram muitas faltas, o juiz teve uma grande atuação, não houve deslealdade. Então, se a gente pode considerar uma surpresa, ela foi muito positiva. Lealdade, jogo limpo, que é o que está... Maranhão, Roger Villa, isso está nos faltando no futebol brasileiro. E o que Santos teve, né, e Ponte Maurício? Preta foi uma lambança de Foi uma gente se confusão. atirando no chão, simulação. Hoje, aqui no Beira-Rio, a gente teve jogo limpo. E o que tivemos até num momento específico foi quando o Giovanni Augusto acabou entrando no jogo, até saiu lesionado, depois ele levou uma vaia da torcida do Internacional, até para aquela questão recente ali da negociação com a possibilidade de ele vir para cá e o Valdívia ir para Corinthians, né? Para vocês, jogo aberto, Villaron, volta Sem dúvida. totalmente aberta a decisão da vaga? Não, aberta. O Corinthians leva uma pequena vantagem leve pelo vantagem. gol marcado fora E até de casa. provavelmente pela volta de dois jogadores importantes. Dois jogadores né? importantes, Devem ser o utilizados. Jô e o Jadson. Mas pelo futebol que o Inter demonstrou hoje, pelo elenco que o Inter tem, ainda sou daquele grupo que acredita que o potencial de elenco do Inter é muito maior do que o futebol mostrado até aqui. A vantagem, o ligeiro favoritismo é do Corinthians, mas o Inter entra aberto. Oi, Maurício. Eu cheguei a dizer aqui ao longo da nossa transmissão que o Internacional fez uma atuação de Série A. Porque o Boa. contato que o Inter terá com times da Série A em 2017 é assim, dentro da Copa do Brasil, num Grenal de Campeonato Gaúcho, porque o restante da sua realidade, que será dura nesse ano, e que acredito será dura só neste ano, o Inter já deve subir imediatamente em 2017, mas ele não terá mais contato permanente e regular com times de Série A. Então o que nós vimos hoje aqui, Lucianinho e amigos, foi o Inter jogando um futebol de um time da primeira divisão. Excepcionalmente, ele não está em 2017 entre os gigantes como ele próprio é. Obrigado, Maurício. Sempre um prazer tê-lo aqui. Luciano, grande abraço aí. Boa Abraço. noite para vocês. Valeu, gente. Bom trabalho. Obrigado, amigos.